Alô? Alô? Área doutrinária, domingo, 10 horas, palestra, passe e evangelização infantil. Esse pessoal daqui já recebeu essa convocação? O pessoal que subiu aí? Não? Você faz assim. Isso aqui tem interferência, não? Hein? O celular não tem interferência. Não sei. Bom. É que ele ligou, ele já vai começar. Tem que estar aqui, né? Fez assim, ela não estava legal. Poxa. Eu sei. Eles fizeram uma marca aqui. É? Eu sei. Eu queria ver se tinha alguém aqui, né? Encosta um pouquinho, Angela, por favor. Pessoal. Pessoal que não tinha que ver, pode pegar atrasado, né? A marca está aqui, né? Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para frente, por favor, vocês vão receber uma proteção mais perto aqui. Boa noite, então, a todos. Todos aqueles que chegaram aqui até agora, esse horário, né? Porque nós queremos crer que ainda vai chegar alguns irmãos nossos que estão atrasados, talvez pelo trânsito, por alguma dificuldade normal, né? Numa cidade como a nossa, né? Então nós já estamos vibrando para que eles sejam envolvidos aí com muita proteção e cheguem até nós aqui com muita tranquilidade, né? Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome de Jesus, na Casa do Caminho, né? É uma casa que lembra o início do apostolado cristão, né? Dos amigos da cristandade que iniciaram a propagação da doutrina do Cristo há mais de 2000 anos. Então, nós nos sentimos mais felizes porque realmente isso nos traz lembranças das obras doutrinárias e fala muito aos nossos corações, né? Ao nosso coração. Então, para quem está chegando a primeira vez, nós dizemos aqui, na área doutrinária, domingo às 10 horas nós temos a palestra, os passes e a evangelização infantil. Segunda e quinta, palestra e passe às 20 horas. Terça-feira às 20 horas, é um trabalho destinado aos dependentes químicos, é um tratamento espiritual específico para as pessoas com essa problemática que realmente está envolvendo muitos jovens, infelizmente. E os familiares vêm até nós pedindo então esses tratamentos para que essas criaturas recebam um pouquinho de alento e talvez um pouquinho de força para reagirem e saírem fora dessa problemática do vício, né? Então, quem tiver algum conhecido, algum parente ou alguém que peça alguma informação, terça-feira o trabalho é destinado a esse pessoal todo, né? Nossos irmãos dependentes químicos e outros vícios que às vezes as pessoas precisam também de ajuda para deixar, né? Quarta-feira às 14 horas, passes, a palestra e os passes. Sábado nós estamos com um trabalho também igual, palestra e passe, está começando agora, por isso nós estamos com pouca assistência, com pouca frequência. Então, aqueles que tiverem um horário disponível no sábado às 17 horas,
estaríamos com as portas abertas para recebê-lo, né? E o nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15 e domingo a partir das 9h30. Os cursos nós damos aqui da doutrina espírita já estão com as inscrições encerradas, porque iniciou em fevereiro. As pessoas que se interessarem, se quiserem assistir alguma aula, apenas para tomar conhecimento, nós podemos recebê-los, né? E temos aqui a nossa livraria, com os livros da codificação, com vários títulos, aqueles que nós não tivermos, se a pessoa pedir, nós vamos arrumar. Temos o bazar também, e o trabalho social se resume na doação das cestas básicas para 60 famílias que estão cadastradas aqui. Então, todos os recursos que nós recebemos financeiros são destinados à aquisição dessas cestas básicas, para então que nós possamos atender o maior número possível de famílias. Então, nós vamos juntando, não é preciso dar toda a cesta, pessoas que têm condição financeira, tudo bem. Aquele que não tiver, um pouquinho de leite em pó, o café, o açúcar, o arroz, o feijão, um pouquinho cada um, 2 quilos de um, de outro. Nós vamos formando nossa cesta básica e vamos distribuindo. Todo mês nós estamos distribuindo aí para essas famílias. Não tem mais nada, né, Sandra? Muito bom. Então nós temos que deixar aqui ligado, né? Se desligasse aqui já não daria. Então nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, neste momento, em que os amigos espirituais já estão aqui já desde há muito, da nossa chegada, já prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as nossas defesas, já providenciaram tudo que lhes diz respeito aos trabalhadores da Seara de Jesus. E nós, desde que chegamos aqui, esses amigos já nos envolveram carinhosamente, e a cada um que aqui chega já é recebido e já é conhecedor dos problemas de cada um. Os amigos espirituais já vão fazendo a sua ajuda, dando a sua ajuda a cada um de nós. Então, desde o momento que aqui nós chegamos, nós recebemos o abraço carinhoso, e aqueles problemas nossos espirituais, ou mesmo de saúde, já vão sendo tratados pelos nossos amigos da espiritualidade, os médicos da espiritualidade, os trabalhadores, enfim, todos aqueles que estão do outro lado, mais conscientes do que nós, conhecedores das suas obrigações, da sua responsabilidade, estão aqui para nos auxiliar. E a condução também desse trabalho, dessa reunião, que quando aqui nós chegamos, nossa casa já está sendo cuidada por esses protetores espirituais, conhecedores dessa tarefa, vem até nós e traz até nós também os amigos espirituais e companheiros nossos, muitos parentes, muita gente ligada a nós, e muitos espíritos também necessitados do esclarecimento, da compreensão de todos nós, das nossas vibrações fraternas, para a sua recomposição também no plano espiritual. Como todos nós são imperfeitos, como nós somos, e precisam também da palavra amiga, precisam dos fluidos positivos para o tratamento da sua saúde espiritual. Então, todos esses irmãos são bem-vindos. Nós agradecemos ao nosso mentor espiritual, que conduz esse trabalho pelo lado espiritual e conduz também nos auxiliando com seus pensamentos positivos. E assim nós vamos pedindo permissão a Jesus, agradecer ao nosso Mestre bondoso pelo seu evangelho de amor e de luz, que a todos envolve no nosso caminho, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na certeza da divina providência, da sua justiça e do seu amor infinito, que a todos abrange. E assim, dentro desse clima de muita paz, nós vamos envolver o companheiro Gessé, que vai fazer por nós hoje a palestra, cujo tema é Tempo de Hoje. É uma obra de palavras de vida eterna, psicografia do Chico Xavier, uma obra do Emmanuel. É um assunto muito interessante que todos nós vamos ouvir com muita atenção, evitar que o sono nos derrube e a atenção ficasse voltada só para cá, para a palestra. Nossas dificuldades, os nossos problemas, vamos deixar para o lado de fora, para que nós saiamos daqui bem tranquilos e bem robustecidos, fortalecidos através do conhecimento e dessa luz que chega até nós. Companheiro, o espaço é teu, o tempo é teu, 1h30, 2 horas, fica à vontade.
Pois não. Ah, tem que ligar essa onde? Agora eu consigo. Nós vamos trabalhar hoje, boa noite a todos, né, primeiramente. Nós vamos trabalhar hoje com o livro da Esperança, o item 67, Tempo de Hoje. Né? A ideia é trabalhar com os livros do Emmanuel, e os livros do Emmanuel são sempre livros que trazem para nós ensinamentos profundos e que fazem a gente refletir. Normalmente são mensagens curtas, mas mensagens que trazem assim grande sabedoria e conhecimento para que a gente consiga refletir a nossa própria vida. Tempo de hoje. Hoje, agora, é um tempo absolutamente precioso para nós. É tão precioso que os antigos, com muito acerto, eles colocavam o presente, em comparação a outros tempos, com essa palavra, presente. Então, passado, futuro, mas presente, hoje, tem o sentido de dádiva. Às vezes a gente não presta muita atenção nessas coisas, mas por que dizemos presente? É exatamente porque o passado é algo que ocorreu e que nós estamos o tempo inteiro sofrendo ou trazendo as benesses daquilo que foi construído lá atrás. O futuro é o que nós estamos construindo hoje, é o que nós faremos para adiante, mas o presente é o tempo precioso de transformação. E é por isso que nós dizemos presente. Presente no sentido de preciosidade, no sentido de dádiva. O que nós construímos para o futuro é exatamente resultado daquilo que nós fazemos agora. Então este momento, dia 14 de abril de 2008, em que nós estamos reunidos aqui, aparentemente poucas pessoas, mas de fato mesmo, muitas pessoas que vieram de outras paragens para estarem aqui comungando conosco para tentar aprender algumas coisas. E este momento é um momento precioso para nós, porque pode ser um momento de transformação. Nós, às vezes, perdemos tempo muito precioso na nossa vida, vivendo no passado. Nós alimentamos muitas vezes, e o Emmanuel toca nisso no tema em que ele aborda, nós vivemos o tempo inteiro alimentando mágoas, ressentimentos, que nós podemos resolver num único momento. O momento é absolutamente precioso para que a gente consiga, às vezes, ser livre. Muitas vezes nos libertar de coisas que nos oprimem e que às vezes a gente nem percebe que estão nos oprimindo. Nós, muitas vezes, só nos damos conta do que é precioso ou não quando aquilo já passou. E aí a gente fala, meu Deus, por que eu não atentei para isso naquele momento? Por que eu não pensei nisto antes? Por que eu não recobrei ou não resolvi determinados problemas quando aquela pessoa que nós amamos estava ali do nosso lado? E às vezes a gente passou aquele instante em que era possível recobrar determinadas coisas, jogar fora determinadas mágoas, mágoas que às vezes são pequeninas, mas que nós alimentamos como se fosse importante, alimentadas muitas vezes pelo nosso orgulho, que a gente teima em não deixar para lá. Nós ficamos, e é uma imagem que eu ouvi certa vez numa palestra e que me marcou porque eu fiquei pensando nisso e é verdade. Nós ficamos como o João Bobo. O João Bobo é aquele boneco que todos nós conhecemos, que você bate nele, ele vai e volta. O tempo inteiro, né? Parece que vai cair, bate lá a cabeça lá no chão, mas ele volta. E aí alguém pode dizer assim, mas o João Bobo é uma coisa boa, porque ele não cai. Ele não cai, mas ele não sai do lugar. Não é? Ele não muda. Ele não tem coragem de mudar. Ele fica o tempo inteiro, né? Ele vai, dá a impressão que vai bater o rosto no chão, aí ele volta, bate lá atrás, mas ele volta sempre para a mesma posição. É o teimoso. Né? O João Bobo é o teimoso. O teimoso não avança. A teimosia negativa, ela não é boa.
Você o tempo inteiro, você não cai, dá a impressão que você não cai, mas você não avança, você não sai do lugar. Você tem um peso nos pés, esse peso te impede de avançar adiante. E às vezes, o João Bobo que somos nós, aquele João Bobo que nós temos dentro de nós, muitas vezes, ele diz assim, mas eu sou duro na queda, eu não caio, mas também não se transforma, também não tem coragem de mudar. A mudança é absolutamente necessária. A natureza, ela é feita de mudança. O tempo inteiro nós precisamos aprender a nos renovar. Nós precisamos aprender a dar um passo, vencer aquele peso que nós trazemos nos nossos pés, e mesmo que relutantemente, vencendo o orgulho às vezes, vencendo a arrogância, vencendo a vaidade, dar um passo e dizer assim, muitas vezes para a pessoa que nós amamos muito, puxa, você me desculpe, você me perdoe. 2 palavrinhas. 2 palavrinhas. Muitas vezes nós ficamos anos para aquilo ficar... Não, mas eu tenho uma mágoa aqui porque me fez muito mal. Porque aquilo que me disse, às vezes a pessoa até esqueceu o que disse, né? Disse, porque é uma coisa ruim, mas disse e até esqueceu, mas a gente guardou. Né? Há pessoas que guardam as coisas, fica com aquilo entalado na garganta e passa o tempo, e você olha para a pessoa e já lembra daquilo. Você olha para a pessoa e lembra do lado negativo. Você esquece, às vezes, momentos incríveis que você teve ao lado daquela pessoa, para lembrar daquela coisinha ou daquele conjunto de coisinhas que te magoou de alguma maneira. E às vezes aquilo vai crescendo de tal maneira que arrebenta qualquer tipo de relacionamento. Você, né, uma série de coisas, você vai jogando, né, você vai acumulando aquilo. Nós precisamos aproveitar o tempo presente. Jesus, falando sobre essas lições, ele colocava exatamente isso. Claro que com outras palavras e com a sabedoria maravilhosa do mestre. Ele dizia assim, olha, vai, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Por que ele dizia isso? Porque muitas vezes nós perdemos as oportunidades do caminho. Nós estamos ali com aquela pessoa, está ali do nosso lado, está ao nosso alcance, nós podemos dar um telefonema, nós podemos marcar um café, nós podemos, às vezes a pessoa está do seu lado, não é? Não tem, como se fala assim, solidão, tem alguns determinados tipos de solidão, você está do lado, mas se sente só. Por quê? Porque você não quebra barreiras, você cria barreiras em você e não consegue quebrá-las, transformá-las. Jesus ensinava, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Porque pode ser que amanhã, o tempo precioso de hoje já tenha passado e você não tenha mais aquela oportunidade com tanta facilidade de se reconciliar com teu irmão. Por isso ele ensinava isso. Muitas vezes, ensina Emmanuel aqui, ele diz assim, muitas vezes nós fazemos com que ressentimentos e mágoas se transformem em grandes muros e nós não conseguimos ultrapassá-lo. Muitas vezes as pessoas, uma mágoa pode separar vidas por reencarnações sucessivas. Você não sabe quando você vai ter outra oportunidade. Quando nós saímos do plano físico e retornamos ao plano espiritual, muitas vezes aquelas coisas que vêm à nossa mente e afloram, aclaram, né? Mostram para nós as oportunidades que nós perdemos. E aí a gente fala, meu Deus, eu preciso retomar o meu caminho. Mas aí você tem que retornar, você tem que passar determinados problemas que você tem que enfrentar, precisa. Não é que precisa porque é algum tipo de punição, precisa porque nós precisamos crescer. Precisamos deixar de ser o João Bobo e aprender a dar o passo, tirar o peso dos pés e se transformar. E aí, tem que voltar. Volta, reencarna novamente. E outras oportunidades, E aí, quando nós estamos no plano espiritual, nós dizemos assim, meu Deus, eu preciso dessa nova oportunidade. Eu preciso voltar lá. Há pessoas que me amam, há pessoas que talvez tenham se decepcionado com a minha trajetória. Eu preciso demonstrar que não era nada daquilo. Meu Deus, eu perdi a oportunidade, eu não disse o que eu tinha que dizer. Eu não disse uma palavra de amor, eu não reconfortei um coração como eu deveria. E aí os caminhos se bifurcaram e você perdeu uma oportunidade preciosa. Nós perdemos uma oportunidade preciosa. Então, hoje,
este momento. É o momento de transformação. É o momento em que nós precisamos começar a pensar como é que é a nossa atitude diante da vida. O tempo de hoje, o tempo presente, o tempo da preciosidade presente, nós não podemos jogar fora. Não podemos jogar fora. É como o homem que ficava brincando com as pérolas num navio em alto mar. Pérola é preciosa e ele se apegava àquilo. E a pérola, ele brincando, feliz, mas o navio balançando e aquela pérola escapou da mão dele e caiu no oceano. Meu Deus, que dificuldade, como vai recuperar aquele tesouro? O momento presente é como esse homem que perdeu essa pérola. Ele pode ter grandes dificuldades para recuperar aquele momento. Instantes, momento. Um momento que pode não voltar mais. Não exatamente daquela maneira. É claro que você terá outras oportunidades de resolver os seus problemas. Deus sempre nos dá oportunidade de resolvermos a nossa vida. Mas ela pode não se apresentar da mesma maneira. Ela pode se apresentar em outros momentos, através de outros caminhos, de formas diferenciadas. Ela pode demorar para retornar. E aí nós já perdemos aquela oportunidade, pelo menos naquele momento. E você precisa de esforço para poder chegar numa outra oportunidade. E aí, queira Deus que nós não percamos novamente. Então, este momento, século 21, 14 de abril de 2008, é um momento de transformação. Nós precisamos começar a olhar para nós mesmos e analisar como é que é a minha vida, como é que eu me relaciono com as outras pessoas. Eu aproveito os meus momentos, eu aproveito os momentos de felicidade que eu tenho ao lado das pessoas que eu amo, ou eu aproveito as oportunidades de desfazer maus entendidos que podem transformar uma pessoa num adversário meu, sem necessidade muitas vezes. Não é? Há pessoas que onde elas vão, elas cultivam amigos, elas cultivam pessoas que têm simpatia por ela, a maneira como ela se porta, ela cultiva pessoas, que veem nela alguma coisa boa, alguma coisa de luz. Mas há pessoas que até pela maneira como nós agimos, onde elas vão, elas angariam determinadas antipatias, elas causam, às vezes, algum mal-estar. São pessoas que, e às vezes a própria pessoa não percebe que ela age dessa maneira. Ela diz para ela própria, não, é porque eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. A nossa exigência, ela tem que ser muito maior conosco do que com os outros ao nosso redor. É claro que nós devemos ser exigentes, mas devemos ser exigentes positivamente. E, primeiramente, devemos ser exigentes conosco. É muito mais difícil nós sermos exigentes conosco do que com os outros. E às vezes a gente inverte um pouquinho, às vezes sem perceber. Nós somos exigentes com os outros e pouco exigentes conosco. A nós desculpamos o tempo inteiro, mas os outros a gente acha um probleminha aqui, ali. O Emmanuel, ele trata dessas questões com uma sabedoria incrível. E aí a gente começa a prestar atenção, meu Deus, será que aqui eu ajo dessa maneira? Instantes, momentos que são preciosos. Eu vou contar uma historinha, que é uma historinha que talvez alguns de vocês já tenham visto, para demonstrar como que momentos podem transformar a vida de inúmeras pessoas, tanto para bem quanto para mal. Às vezes uma palavra, uma atitude nossa, pode ter uma influência positiva no coração de alguém e isso pode espalhar luz. Ou, o contrário, nós também podemos destruir sonhos, nós podemos destruir coisas boas por causa de uma palavra, de uma atitude. Então nós precisamos tomar cuidado. Essa historinha é assim. Um lavrador, um homem muito pobre, escocês da Escócia, ele estava trabalhando no seu campo de trabalho. E ele ouviu gritos, É algo que andou circulando aí pela internet, eu achei muito lindo, talvez vocês tenham visto, mas ele ouviu gritos vindo de um charco, de um lugar cheio de lodo, um pântano, próximo ali de onde ele estava trabalhando. E ele, claro que ele não pensa duas vezes, ele percebeu que alguém estava em perigo. Então ele corre lá até o local, que ele sabia que era perigoso, e ele encontra um rapaz.
afundando naquele lodo, naquele pântano. O rapaz já estava quase perdendo a vida quando ele chega. E ele percebe aquela cena e ele não tem dúvidas. Ele se lança lá e dá o braço ao rapaz e tira o rapaz do meio daquele pântano. E o rapaz ia morrer certamente. Ele faz aquilo e ele vai embora para casa, termina o dia de trabalho dele, o rapaz vai embora. No outro dia de manhã, para na porta do casebre dele, para uma grande carruagem. E salta da carruagem um homem aparentemente muito rico. Pela maneira como esse homem se trajava, pelo porte e pela maneira como ele se conduzia, demonstrava que ele era um homem de posses, um homem de educação refinada. E esse homem se dirige a ele: o senhor é o senhor fulano de tal? Sou eu mesmo, sim senhor, pois não. O senhor ontem salvou a vida do meu filho e eu quero retribuí-lo. Eu preciso retribuir ao senhor. O senhor salvou alguém que é muito importante para a minha vida, é a minha preciosidade. E eu quero retribuir, eu preciso retribuir. E ele disse ao homem: não é necessário. Eu não quero retribuição. Eu faria isso por qualquer pessoa que viesse aqui. Qualquer pessoa que estivesse na mesma situação, eu não pensaria duas vezes. Eu não quero retribuição. Mas o homem insistiu. E ele tendo visto um rapaz que sai na porta da casa, ele percebe que é filho desse homem, né, do lavrador que salvou o filho dele. Ele disse: esse é seu filho? Ele diz: é meu filho, sim, com um sorriso de orgulho. E aí: é meu filho, sim, rapaz bonito. E o homem rico diz: eu gostaria de retribuir, eu já sei como eu vou fazer. Eu quero dar ao seu filho a mesma educação que eu proporcionarei ao meu. E aí o homem: por favor, aceite isso. Eu quero fazer por ele algo que eu vou fazer pelo meu próprio filho. A mesma educação que eu darei ao meu filho, eu darei ao seu. E o homem então aceitou. Ele aceitou essa dádiva. E esse menino estudou nas melhores escolas da Inglaterra. Esse menino depois estudou numa escola de medicina, a St. Mary's, né? St. Mary's College, né? E ele depois se torna um médico e se torna professor da St. Mary's. De 1928 até 1948, por 20 anos, esse rapaz, filho do homem, né, que salvou, ele se transforma num grande médico, num grande bacteriologista, um dos maiores da Inglaterra, um dos maiores do mundo da época. E ele dá aula naquele colégio, naquela escola de medicina durante muito tempo. Em 1945, esse homem ganha o Prêmio Nobel de Medicina, grande bacteriologista. Em 1928, ele já estava dando aula na escola de medicina, ele descobre a penicilina. A penicilina. Nós estamos falando de Sir Alexander Fleming, né? Sir Alexander Fleming. O filho do homem que foi salvo naquele pântano, adiante, anos depois, precisou novamente ser salvo. Ele pegou uma pneumonia, já era um grande homem de estado da Inglaterra, pegou uma pneumonia e a penicilina, descoberta pelo Alexander Fleming, salvou mais uma vez a vida daquele homem. Pela segunda vez, claro que indiretamente, mas pela segunda vez. Esse homem, que é esse grande chefe de estado inglês, é Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill, talvez a história do século XX e a história da humanidade tivesse sido completamente diferente, não tivesse a Inglaterra resistido ao avanço nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A França já tinha caído diante da Alemanha nazista, né? E a Inglaterra resistiu bravamente, e quem organizou a resistência inglesa foi Churchill. Né? Então, vocês veem como um instante, aquele homem, com aquele gesto de salvar aquele menino do pântano, ele influenciou a história do século XX. Um momento, um instante, e ele esteve vinculado a tantas vidas. A vida desses dois grandes homens, o filho dele e o Churchill, e a vida talvez de milhares, de milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque, é claro que eu estou no terreno das hipóteses, mas nós não sabemos o que seria a história do século XX se o nazismo tivesse vencido a guerra. Então, é claro, né, não dá para ficar aqui fazendo conjecturas, mas o fato é que aquele instante
foi um instante de grandes transformações. Um instante absolutamente precioso. E que poderia não ter voltado mais. Né? É claro que o plano espiritual trabalharia de outras maneiras para chegar nos mesmos objetivos. Mas, de qualquer maneira, aquele homem teve um papel importantíssimo, um lavrador, que era o pai do Alexander Fleming. Então, este momento, é claro que este momento que nós estamos aqui é um momento de reflexão. Eu nunca sei quanto tempo eu tenho, desculpa. Mais uns 5 minutos? Tá. Nós todos temos um tempo que é concedido a nós. Esse tempo, ele é igual para todos os seres humanos. A maneira como nós usufruímos desse tempo é que estabelece a diferenciação de espíritos para espíritos. Todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós vamos atingir os mesmos objetivos. Nós todos estamos fadados a sermos luz. Não importa quanto tempo demoremos, quantas reencarnações demoremos, mas nós estamos fadados. Nosso destino, o último, se é que nós podemos falar em destino, entre aspas, é sermos luz. Agora, o que nós fazemos do nosso tempo, as escolhas que nós fazemos com o nosso tempo, é o que vai estabelecer a diferença. Então, muitas vezes a gente acha que o mais importante da vida são os objetivos. E nós, seres humanos, traçamos objetivos que são muito mais materiais, muito mais do agora, do que objetivos maiores. Na verdade, não é tanto o objetivo que é importante, é o caminho que é importante. É a maneira como nós caminhamos. Isto é mais importante do que o objetivo em si. Porque o objetivo, ele vai ser traçado, nós traçamos objetivos menores ou maiores, mas é o caminho e a maneira como nós caminhamos é que vai estabelecer a diferença. O apóstolo Paulo, falando do crescimento do Evangelho, ele dizia ao final da vida dele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele dizia, eu combati o bom combate, eu caminhei o meu caminho. Acreditava que ele tinha combatido o bom combate e ele tinha guardado a fé, ele tinha guardado a esperança de que ele tinha feito algo bom para a humanidade, algo bom para os semelhantes. Ele tinha ajudado a espalhar o Evangelho. Que combate, que combate. Nós também temos os nossos combates, maiores ou menores. Os nossos combates individuais, cada um sabe dos seus combates individuais. Temos também combates coletivos, que nós caminhamos juntos nesse combate. São combates que nós estabelecemos juntos. Século XXI, o mundo está todo conturbado, cheio de problemas, de desesperança. Quanta tristeza nós vemos, mas também nós vemos o bem agindo. Nós estamos combatendo esse combate. O bem age em cada momento. Ele age espalhando esperança, onde aparentemente não tem nada. É a flor, muitas vezes, nascendo do lodo. E ela é linda, ela é perfumada, ela transmite paz, ela transmite esperança. Esse combate, ele continua o tempo inteiro. Nós não estamos desamparados, não estamos nunca sozinhos. Nós estamos sempre sendo amparados pelo alto. Às vezes a gente sente que está sozinho. Quantas vezes, o entusiasmo da gente dá uma queda, arrefece. Você fala, meu Deus, estou enfrentando tantos problemas. Será que Deus esqueceu de mim? Deus não esquece de nós. Quando arrefece o nosso entusiasmo, nós temos que lembrar o significado da palavra entusiasmo. Into, dentro. Entusiasmo é Deus dentro de nós. Into. Aí a gente fala, meu Deus, não. Respira fundo e continua de novo. Nós estamos vivos. Sente a respiração. Sente como Deus deu coisas boas para nós. Momento precioso, sentir como nós temos coisas boas. Sabe a teoria do copo meio vazio ou meio cheio? Conhece essa teoria? Você pergunta para uma pessoa, você está vendo um copo com água aqui. Não dá para mostrar, mas você está vendo um copo com água aqui. O copo está meio vazio ou meio cheio? As pessoas que são assim meio para baixo, elas vão olhar e falar assim, está meio vazio, tem só um pouquinho de água, está meio vazio. Mas as pessoas que têm entusiasmo, elas vão ver o lado positivo. Elas são mais otimistas, elas acreditam que é possível construir. Então ela fala assim, não, tá meio cheio. Pô, vamos trabalhar aqui, a gente vai encher esse copo aí.
Então, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta a nós. A nossa vida, ela está meio vazia ou meio cheia? Ela não é perfeita, lógico que não. Todo mundo tem problemas, né? Mas ela tem 2 braços, eu tenho força, eu tenho saúde, eu tenho esperança, eu tenho pessoas que me amam. Eu também tenho problemas, né? Eu tenho que resolver uma série de problemas. Eu tenho uma série de coisas que parecem ser tropeços para mim, mas eu também tenho muitas coisas boas, né? Quando a gente está próximo eu vi até uma entrevista esse final de semana, e aí estava mostrando lá assim, quando a gente está próximo da passagem, né, do que chamam de morte, porque nós sabemos que a morte não existe, né? Aí estava lá falando o psicólogo, o psiquiatra, falando, olha, Thanatos, né? Thanatos é a morte. Thanatos e Eros. Eros no sentido de força, né? Eros a vida, Thanatos a morte. E até os especialistas nisso são tanatologistas. Eu não sabia, eu aprendi esse fim de semana. É tanatologistas, é que ele lida com a morte. São psicólogos, psiquiatras especializados em lidar com a morte. As pessoas que estão ali, né, enfrentando aquilo que sabem que vão passar. Então elas começam a se apegar a coisas que realmente têm importância para a vida delas. O que tem importância para a nossa vida? A palavra de carinho, as pessoas que te amam, você saber que você não está sozinho. Não são os títulos que você tem, não são os diplomas, não é a conta bancária, é aquilo que te torna mais leve. É você saber que você criou mais esperança do que dor. É você saber que a sua vida valeu mais a pena no sentido positivo do que no sentido negativo. É você saber que você causou mais riso do que choro. É você pesar a sua vida e falar, puxa vida, eu acho que eu ainda estou no positivo, né? Tem os problemas, mas eu ainda estou no positivo. Eu tenho pessoas que me amam. Eu tenho ao meu lado pessoas que são capazes de vir de longe para me dar um sorriso. Às vezes para não falar nada, para dar um sorriso, para pegar na minha mão, para dizer que... né? E aí você começa a perceber que o mais importante é o que você tem dentro de você, não o que você tem fora. Jesus ensinava isso, né? Acerca das riquezas. Ele dizia, ajuntai tesouros nos céus, né? Onde deixai de ajuntar tesouros na terra. Na terra tudo passa, né? A ferrugem come os tesouros, mas os tesouros que você arregimenta dentro do coração, dentro de você, eles são guardados para sempre e você leva com você. Então, é o que você é de verdade. É isso que conta. É isso que conta. Então, o que nós somos de verdade é o que nos torna mais leves, não o que nos torna mais pesados. Não é o que nós temos que carregar, que é o mais importante. É o que nos torna mais leves, que deixa você dizer assim, eu posso dizer que eu estou perto da felicidade. Dizer que eu sou feliz é muito mais difícil, né? Porque seria absolutamente perfeito, mas eu estou muito próximo da felicidade. Eu estou leve, eu estou preparado para encontrar com o meu Criador. Quantos de nós podem dizer isso agora? A gente fala assim, mas eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Mas eu sou muito jovem, mas eu não sei amanhã. Um momento e nós temos talvez que estar encontrando com o Criador. E aí o que nós vamos dizer? O que é que nós fizemos dos nossos momentos, do nosso presente? Será que eu estou preparado para equilibrar e olhar a minha vida de fora dela? Quem será o Gessé olhando para a vida de fora dela? Será que eu estou preparado para olhar para ela e dizer assim, eu estou em paz? Eu acho que é uma pergunta que nós devemos nos fazer agora. Se a gente tem mágoas, se a gente tem desesperança, se a gente acha que as coisas não dão certo, vamos olhar o copo cheio. O que eu tenho de bom? Qual é a esperança que eu ajudei a construir? Se eu não ajudei a construir, eu acho que não ajudei, vamos tentar construir agora. Uma palavra de carinho para quem a gente ama, um pedido de desculpas, um abraço carinhoso em alguém, um telefonema para um amigo que você gosta, mas que você nunca lembra de dar um telefonema para ele. Isso às vezes acontece com a gente fala, puxa vida, eu gosto tanto de fulano, mas onde será que ele anda? E aí você esqueceu dele, você gosta dele, ele é uma pessoa... E às vezes você liga para a pessoa
já aconteceu muito isso, de eu estar muito tempo sem ligar para alguém, e eu ligo, eu falo, puxa vida, fulano, estava pensando em você, que bom que você ligou, fiquei feliz, e você percebe que é verdadeiro. A pessoa fala, puxa vida, estava esperando, estava precisando mesmo conversar com alguém, né? E aí você fala, puxa, como é que tá as coisas e tal. Aquele momento pode não ser nada, mas para a pessoa, às vezes é um momento crucial. É um momento crucial, um momento às vezes de desesperança para a pessoa, e você liga e fala, puxa vida, você lembrou de mim, você gosta de mim. Isso parece que não é nada, mas é muito importante. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Aquela sensação de que, puxa vida, estou sozinho, né? Oh, meu Deus, né? E você, né, começa, às vezes você não está muito bem, o entusiasmo, né, arrefece, e aí você começa a ficar meio para baixo. Se bem que nós, espíritas, né, eu vi na palestra do Dória, como é que é o nome daquele médico? Jorge Andréa. Eu confundi tudo agora, pessoal. O artista. É o Jorge Andréa, um psiquiatra incrível, aquele homem. Nossa, você consegue ouvir o homem falar 2 horas e não fica cansado. É incrível, incrível. Vi uma palestra dele na André Luiz, nossa, incrível. Eu fiquei ali e falei, nossa, incrível. E ele dizia assim, que o espírita, quando ele tem fé e esperança mesmo, ele aprendeu aquilo, ele fica triste, lógico, como todo mundo. Ele tem problemas, ele entra um pouquinho, mas nunca fica em depressão. Porque aí quando está chegando no fundo do poço, dá um impulso e volta, né? Opa, meu Deus, eu vou lá de novo, conta até 10, vamos lá, Deus está comigo, eu não estou sozinho, vamos. E aí você mesmo vamos lá. E o trabalho é importante para isso, né? O trabalho deixa a gente mais forte. Mas é isso, gente. A gente poderia ficar falando desse tema aqui muito tempo, né? Até tinha outras coisas que eu preparei aqui, mas não dá, o espaço do tempo é muito pouco. Mas eu acho que a mensagem é essa. O tempo presente, ele é uma preciosidade e a gente tem que aprender a encarar ele como uma preciosidade. Nós temos coisas muito boas, nós não estamos sozinhos, nós temos que manter a nossa esperança. Ok? Muito bom, obrigado. Passei muito tempo? Tá bom. Dá até 10 minutos. Tá bom. Tem alguém que pode querer falar alguma coisa? É uma pergunta, né? O tema... Esse negócio me intimida, viu? Ele fica olhando pra faz gente. De conta que você não tá... eu só melhorei quando eu esqueci disso aí. Fiquei intimidado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou esquecer disso. Eu ficava preocupado nessa marca aqui, né? Tem que ficar na marca, né? E aí eu fiquei preocupado com a marca. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou me preocupar com isso não, porque senão eu vou... Isso aqui eu gosto quando eu jogava bolinha com os meninos. Não parece? É marca do pênalti, né? Triângulo. Muito bem. Se alguém tem alguma pergunta para fazer dentro do tema, o momento é hoje, é agora. Tem muito assunto, né? O que nós estamos fazendo no momento, né? Como você mesmo colocou, é tão importante você aproveitar esse momento, não ficar com a dificuldade. Ser corajoso, enfrentar e vai. Não ser o João Bobo, né? De ficar o tempo inteiro. Não, tem que dar o passo, ter coragem, né? É verdade. Às vezes a gente, por orgulho, por arrogância, por uma série de problemas que todos nós temos, às vezes a gente não dá aquele passo. E aquele momento era crucial para você se livrar daquilo, né? Acaba não sendo... E aí, pior é que você fica com aquele peso, né? Porque você não resolveu e fica... né? Não vale mesmo. Essa semana nós fomos assistir um filme, como é que chama antes de partir, né? Não sei quem assistiu. Aquele filme é um exemplo, coisa maravilhosa. Antes de partir? Jack Nicholson e Morgan Freeman. O Jack Nicholson, eu tô querendo ver esse filme, eu vou ver. Diz que é muito lindo mesmo. É imperdível, toda essa palestra está dentro desses 2 personagens. Puxa vida, eu vou ver esse filme. Eu já tinha ouvido falar, agora vocês falaram. Nossa, coisas. E eles resolvem resolver alguns problemas, né? Um materialista e outro mais espiritualizado. O Morgan Freeman era mais espiritualizado. O Jack Nicholson, a personalidade dele eles dão certinho pro cara. Aquele jeito. 3 meses. Puxa vida, eu vou ver esse filme. Maravilhoso o filme. Tem um outro filme chamado Conversando com Deus. Ou Conversas com Deus, uma coisa assim. Já viu, dona Matilde? É um filme que diz o filme, eu não sei se é verdade, que é a história real de um escritor espiritualista norte-americano chamado Donald, eu até anotei que eu ia falar na palestra, acabou não dando tempo, Neale Donald Walsch,
Que ele era um homem como nós. Ele tinha um emprego bom, ele era um grande executivo, ele era arrogante, ele achava que ele tinha muitos títulos, que ele era muito bem preparado profissionalmente, tinha lá a sua renda, vivia bem. Pá. Só que aí, não vou contar o filme inteiro, tá? Porque senão vocês ficam bravos comigo. Mas ele sofre um acidente de carro e ele quebra o pescoço. Um osso do pescoço. Ele não quebra o pescoço de modo a morrer, mas ele quebra uma vértebra e ele fica vivo, mas no começo ele tem que usar as coleiras, né? Que eu não sei como é o nome daquilo, aquele colar, e ele tem que usar isso, e por conta desse colar que ele tem que usar, acho que durante mais de um ano, ele perde os empregos dele. E ele não consegue mais trabalho. Ele já é um homem de meia idade, depois dos 40, e ele não consegue mais trabalho, ele não... E aí, na sociedade de hoje, se você não tem trabalho, se você não tem uma reserva financeira, você sofre problemas. Aí, todos os problemas decorrentes disso, né? Ele começa a perceber que tudo à volta dele era ilusório, né? As pessoas à volta dele, o apartamento que ele achava que era tão importante, ele vai perdendo tudo. Bom, resumindo a história, ele percebe que todas as coisas materiais e que a arrogância dele, tudo que ele achava que era muito importante, não tinha a mínima importância, porque ele teve que perder tudo para se importar com as pessoas que estavam ao redor dele. Aí ele começou a olhar o que acontecia ao redor dele. Antes ele não via, ele não enxergava, ele passava como se não fosse com ele. Né? Aí ele começa a enxergar os problemas sociais, ele começa a enxergar um monte de gente que está morando na rua, porque não tem onde morar, e ele próprio perde tudo e vai parar na rua, ele não tem para onde ir. Ele vira andarilho de rua e vai morar num parque lá nos Estados Unidos e tal. O filme diz que é história real, eu não fui verificar, eu estou querendo pegar as obras escritas dele para verificar isso, né? Mas, muito interessante, porque o filme gira em torno disso, né? O que é importante? Aí depois que ele aprende uma série de coisas, ele se transforma num escritor, e aí ele recobra a vida dele, né? Pelo menos o básico da vida dele, tentando ensinar isso para as pessoas. Olha, o que é importante de verdade? Será que importante é o objetivo em si, é a vida material, ou é o que nós construímos na nossa vida, a vida afetiva, as relações, a qualidade das relações que nós temos. E aí o filme gira em torno disso. Interessante, conversando com Deus. Já. E isso é interessante porque isso acontece na vida de muitas pessoas. Então é preciso um impacto maior, né? Uma dor, um sofrimento, uma perda, para que a pessoa desperte para outros sentidos, que a gente não estava percebendo. As coisas reais. Outros valores, né? Outros valores. O André Luiz mesmo conta, muitas vezes, né? Que as doenças auxílio vêm mesmo para a pessoa acordar, né? Outros casos disso, que ele conta vários exemplos, né? Que aí aquilo faz a pessoa verificar a vida de um outro prisma. Uma pessoa ia executar determinada coisa que ia complicar para ela e as outras pessoas, de repente o plano espiritual interfere de maneira enérgica. Mais brusca. Enérgica, e a pessoa... Então, a casa... Todos nós acreditamos, né, que nós temos algo de bom dentro de nós. Só que às vezes está nublado, né? Está escondido. Tá ali. Não dá tempo, né? Não dá tempo de pôr em prática. Então vem esses momentos assim e aí você desperta. Muito bom. Sei. E há dias que ela tá. Cobra de lagarto. Mais um dia. É isso aí. Tempo de hoje. O mais importante, né? O presente. Tá certo, Sandra, é isso mesmo. Aquela análise que Santo Agostinho fazia, ensina pra gente, toda noite antes de adormecer, perguntar para você mesmo se ninguém tem alguma queixa. Né? Como foi o seu dia de hoje? Você fez todo o bem que podia, se deixou de cumprir alguma coisa. É importante isso. Ele tinha que ter paciência também, né? Ela tem muita paciência.
A pessoa, Conosco a pessoa próprio. começa a pensar, dorme. Dorme. Tá certo. Gente, muito obrigado aí pela atenção, tá bom? Obrigado, José. José vai ficar aqui mais Claro, tô aqui. alguns momentos, né? Mais uma meia horinha, sei lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, o José pode tirar alguma dúvida, né? Então nós não podemos apagar as luzes, né? Não. Então nós vamos nos apagar por uns momentos com nossos pensamentos elevados. Vamos sair daqui mais um pouquinho da sala e vamos entrar então nessa dimensão do espaço, do espírito, onde nós nos encontramos, imersos no corpo físico, é verdade, mas nós estamos dentro do universo e esse espaço que nós ocupamos agora é material. Mas nós podemos, com o nosso pensamento, entrar nesse espaço espiritual, agradecendo a Deus e desejando a todos os nossos irmãos em humanidade que também tenham seus momentos de reflexão, como nós tivemos agora essa pequena palestra que nos chamou aos nossos pensamentos, às nossas reflexões, aos nossos sentimentos mais profundos, na tomada de posições que todos nós temos que ter com referência à nossa conduta com o próximo, para que nós sejamos felizes e fazendo com que todos aqueles defeitos que nós encontramos em nós, aos poucos vamos nos encontrando com eles, vamos sanando antes de conversarmos com nossos irmãos. Então nós vamos vibrando intensamente por todas as criaturas que se encontram perdidas, desesperançadas, pessimistas, enfim, todos aqueles que estão para baixo, como nós costumamos dizer, e vamos erguê-los com nossos pensamentos positivos, com nossas vibrações, pedindo aos espíritos trabalhadores do bem, da seara do Cristo, que possa soerguer essas criaturas, nossas irmãs, porque não deixam de ser todos eles nossos irmãos, um pouco afastados de nós, mas estão juntos de nós, sendo filhos do mesmo Pai, magnânimo, misericordioso, justo, que nós então desejamos para eles esses momentos de felicidade que nós estamos vivendo, usufruindo nesse momento aqui, nesta casa do caminho, nesta casa de oração, nesta casa de paz. Então nós desejamos o bem para todos esses nossos irmãos, para aqueles que estão em maiores dificuldades, ou sejam aqueles que estão nos hospitais, nesse momento, que eles possam receber também esses fluidos positivos, essas energias dos amigos espirituais, que possam envolver a cada um deles, esses espíritos sábios, esses espíritos amorosos, que conhecem mais do que nós as nossas necessidades, as nossas fraquezas, que possam soerguer esses nossos irmãozinhos, dando-lhes aquele apoio que necessitam, moral, espiritual, e que os médicos bondosos, todos aqueles que operam nesses locais, possam ser também envolvidos com esse amor, com esse carinho, com essas vibrações de luz que esses nossos irmãos, nesse momento, estão espargindo nesses locais, dando toda a força que eles necessitam para prestar o seu auxílio, o seu trabalho profissional, mas ungido de muito amor. Que Jesus possa amparar todos eles e todos esses nossos irmãozinhos que nós sabemos em dificuldades, tantos pais de família desempregados, necessitando de muito apoio, de muita ajuda, nós também pedimos que a luz seja colocada no caminho dessas criaturas, fortalecendo o seu coração, suas decisões, envolvendo-os para que a sua fé jamais possa minorar, para que eles reajam e vão encontrar a sua oportunidade novamente. Que Jesus ampare e proteja todos os lares terrenos, que o seu evangelho de luz, de amor, de conhecimento, possa ser desenvolvido, vivenciado por todas as criaturas nesse mundo. E que essa paz se estenda por todas as partes, que as grandes organizações possam trabalhar com afinco, com amor, ajudando financeiramente, economicamente, em todas as maneiras, essas criaturas, as grandes coletividades da Terra, que estão numa situação tão desfavorável. Nós vibramos intensamente por todos esses nossos irmãos, que nós sabemos quem são, todos eles que estão nessas regiões mais difíceis, que são quase que esquecidas pelas grandes populações que estão desfrutando de momentos mais felizes, mais suaves, mas que de uma maneira geral nós sabemos que a verdadeira felicidade existe na paz do coração, na paz da consciência, na paz da consciência tranquila. E assim nós vamos retornando ao nosso ambiente, antes também fazendo a nossa vibração para os nossos lares, para os nossos amigos, os nossos filhos, enfim, todos aqueles que estão ligados aos nossos corações, aquelas criaturas que fazem parte do nosso roteiro
nessa encarnação, para que todos eles sejam envolvidos com muito carinho, com muito amor, para que também eles tenham suas decisões mais acertadas no momento preciso, aproveitando o dia de hoje e os momentos de agora. E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo ao Pai, agradecendo aos amigos da espiritualidade, nosso dirigente espiritual, pedindo a permissão para terminarmos então a nossa reunião nessa noite, pelo menos até a parte desse trabalho, que a reunião vai se estender até o término através do tratamento espiritual. Graças a Deus.